Boa tarde. Iremos começar um bocadinho depois da hora, como é costume. Boa tarde. Seja por volta das 3h10. Ora, não me digam que eu já um teste de qualquer coisa. Ou vocês estão dois hoje cá? Ah não, três, vá lá. Professor, Diga. antes de começar a aula, pode esclarecer uma dúvida no Pode, exercício? diga. Então, é da De onde? Som depois. Ah, ora bem. Ah, João Pires. Eu João estava a Pires. falar. Ah, já tem som outra vez. Sim. Pois eu Costumo desativar todo o som para não haver ruído de fundo. Ficam muito desligados. Mas diga lá ok. então. É na ficha das derivadas, Sim. na pergunta 1, a linha H, que pede para fazermos a derivada do logaritmo de x elevado a x. Ahá, certo. Tenho estado aqui a olhar Ah, para a resolução, mas não estou a entender. hum, bem. Eu não vou olhar para a resolução, mas o, portanto, nós queremos derivar. Agora vou usar a notação de Leibniz para vocês se habituarem. Vamos derivar o logaritmo de x levantado a x. Ora bem, isto é uma função levantada a outra função. Para derivar tais coisas, o que é preciso primeiro é transformar numa exponencial. Portanto, isto é a mesma coisa que derivar exponencial de x logaritmo de x. Okay? E agora isto é uma função composta de quê com quê? Da exponencial com a função x vezes logaritmo do logaritmo de x. Portanto, o que é que isto vai dar pelo teorema de derivação da função composta? Vai dar a derivada da exponencial, no mesmo ponto, vezes a derivada do x logaritmo do logaritmo de x. A derivada por calcular é um produto. De maneira que vamos a isso. O primeiro fator é x, derivada é 1, portanto fica com logaritmo do logaritmo de x, mais, já agora ponho aqui um parênteses para não haver confusões, x vezes, agora, derivada do logaritmo de x, isto é uma composta outra vez, derivada do logaritmo de fora, digamos, é 1 sobre o seu argumento. O seu argumento é logaritmo de x, portanto fica 1 sobre o logaritmo de x, vezes a derivada do logaritmo de dentro, que dá 1 sobre x. Bom, isto agora simplifica tudo um bocadinho, não é? O fator exponencial que está de fora, de facto, é a função original, de maneira que posso voltar lá a pôr essa forma, logaritmo de x levantado a x. Depois cá dentro, o logaritmo do logaritmo de x não posso fazer nada por ele, sim. O outro há um x corta com um x, portanto ficou 1 sobre o logaritmo de x. E acabou-se. Mais coisa, menos coisa, isto deve ser a solução que está a algures. Quais são os pontos importantes? Os pontos importantes são o teorema de derivação da função composta, que é usado pelo menos 2 vezes, para derivar o logaritmo do logaritmo.
E mais que e para derivar a exponencial de x, logaritmo de x, né? Portanto, são duas vezes. E também o facto de como é que se deriva uma função levantada a outra função. Transformas-te numa exponencial de maneira a poder usar-se o teorema de derivação da função composta. Okay? Iremos fazer outras coisas como esta daqui a pouco. Ok, professor, obrigado. O que é que lhe estava a fazer confusão no meio disto? Era mesmo aquela passagem inicial do Ok. Portanto, aí eu em que simplesmente, em que passávamos a portanto, A exponencial. levantada a B é exponencial de B logaritmo de A. Ok? Portanto, estou permanentemente a usar isto para lidar com função levantada à função. Ok, obrigado. Ah, muitas vezes há pessoas que tentam decorar uma regra de derivação de função levantada à função, mas isso é perda de tempo, porque tem uma grandíssima probabilidade de se enganarem. Okay? É mais seguro transformar numa exponencial e depois raciocinar em termos do teorema de derivação da função composta. Ok? Bom, ora, David, vocês são muitos já. Caramba, 5 pessoas, isto também enchente. Há teste hoje de alguma coisa? Não que eu saiba. Ok, então esta turma, para continuar assim rapidamente, pá, é capaz de desaparecer. São vocês só 5. Bem, isto tem oscilado muito entre esta semana e a outra, de maneira que. Ok, veremos. Pois bem, a aula propriamente dita. As primeiras coisas que eu quero ver hoje têm a ver com o teorema de derivação da função composta. Pode ser, por exemplo, o 2 alineado da ficha de cálculo diferencial. O 2 alinear pretende-se derivar o arco da tangente de x à quarta menos o arco cuja tangente. Acho que vi mal. Menos o arco tangente x levantado à quarta potência. Ok? Portanto, tem a diferença de duas funções que são compostas da função arctangente e da função quarta potência, mas na primeira parcela vocês calculam a quarta potência primeiro e o arctangente depois. Na segunda parcela calculam primeiro o arctangente e depois a quarta potência. São coisas diferentes. Não é? Em ambos os casos, derivar é aplicar o teorema de derivação da função composta e aquilo que andamos a descobrir da derivada do arctangente. Eu relembro, a derivada do arctangente é uma daquelas derivadas de funções trigonométricas inversas que na aula sobre teorema, derivação da função inversa descobrimos que era 1 sobre 1 mais x quadrado. Ok? Portanto, para fazer as contas lá em cima, precisaremos disso e da derivada da composta. Quando vocês calculam arco tangente de x à quarta, o que estão a fazer é considerar primeiro a função que calcula a quarta potência, depois calculam o arco tangente disso. E vou pôr um parênteses que é desnecessário para dar ênfase à composição que estou a fazer. A derivada desta primeira função, vamos chamar-lhe P de x, chamar alguma coisa, P' de x é 4x ao cubo. Se a segunda função chamar-lhe Q de x, ou g de x,
facto, aquilo que eu escrevi parecia mais um G. G' de X, ou G' de U, para não haver confusão de variáveis. Ok? Portanto, reestruturar isto um bocadinho mais para tornar as coisas mais explícitas. Chamar ao x à quarta, vamos chamar U. Ok? Depois o que eu faço é calcular o arco cuja tangente é U. De facto, é o arco tangente de x à quarta. Okay? Portanto, chamar esta segunda função g de u, o g' de u é 1 sobre 1 mais u quadrado. Okay? O que é que me diz o teorema de derivação da função composta, então? Vai ser a derivada do arco tangente, que é 1 sobre 1 mais u quadrado, com u igual a x à quarta. Isso vai ficar 1 sobre 1 mais x à oitava, que é o quadrado do x à quarta, vezes a derivada do x à quarta, que é o P', escrito ali, que é 4x ao quarto. Da primeira parcela estou combinado. Quanto à segunda parcela, já não é isto que eu faço. Portanto, aqui nesta zona temporária em baixo, vamos ver o que é que eu faço para calcular a derivada da segunda parcela. A ordem em que eu faço as contas quando calculo, quando considero a composta, não é a mesma. Portanto, a composta é feita assim: começo com x, depois calcular tangente, vou chamar isto a seguir. O que eu faço é calcular o a quarta, ok? Que é arco cuja tangente é x a quarta. Ou seja, isto é a composição das funções que eu há bocado chamei g, em primeiro lugar, e esta aqui é o p. Okay? De maneira que aquilo que eu vou obter vai ser p' em u, ou seja, em arco cuja tangente é x. Portanto, vai dar 4 arco cuja tangente é x ao cubo. Isto é a derivada da última função que eu calculei, que era o p. Ali pus p de u, não, quero p de x, quero p de u. Okay? Depois vezes a derivada da primeira função que eu calculei, que era o arco tangente. Portanto, vou aqui obter 1 sobre 1 mais x quadrado para esse. Okay? E aqui está a derivada desta função. Coisas importantes: a derivada do arco tangente, vocês têm que saber de cor, resignem-se a isso, e depois a derivada da função composta. Aplicar bem a derivada da função composta é essencial, senão vocês não sabem fazer uma única conta de jeito. Okay? Vamos fazer pelo menos mais um destes. Vamos fazer a linha E. Portanto, 2 a linha E. O 2 a linha E é a derivada de arco tangente levantado ao arco seno. Primeira coisa, e este é muito parecido com a dúvida que me puseram há bocado, transformar numa exponencial. É exponencial de arco seno vezes o logaritmo do arco tangente. Bom, agora tenho que derivar a exponencial de qualquer coisa, não é? O que é que dá? Pelo teorema de derivação da função composta, dá a própria exponencial, calculada no mesmo sítio, não é?
vezes, e agora a derivada do expoente. É melhor escrever isso aqui explicitamente. Vezes a derivada de arcosseno vezes logaritmo do arctangente. O que é que isto vai dar? Bom, o primeiro fator eu vou voltar a pôr como a função original. Arctangente, portanto, a dar arcosseno. Quanto à derivada do arcosseno vezes o logaritmo do arctangente, o que é que vai dar? Vai dar derivada do arcosseno. Vocês também têm que saber de cor. Que é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado vezes o logaritmo do arctangente. Vou derivar um produto, simplesmente. Mais arcosseno vezes a derivada do logaritmo do arctangente. A derivada do logaritmo do arctangente é uma derivada de função composta. A derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento. Portanto, vou ficar com 1 sobre arctangente vezes a derivada do arctangente, que é 1 sobre 1 mais x quadrado. Okay? Está feito. Portanto, mais uma derivada em que várias vezes se utilizou a derivada da função composta. É essencial que vocês derivem bem. Okay? Portanto, todas as hesitações, faltas de controle de qualidade, etc., vocês tenham no passado, quando estão a derivar qualquer coisa, livrem-se delas. Okay? Bom, dúvidas sobre este? Se não há, vamos seguir em frente. Okay? Portanto, isto dos problemas recomendados eram os dois primeiros, 4.2a e 4.2e. Depois a seguir vem o 4.13 nesta lista de problemas recomendados. A ver se pode ser. Este 4.13 é um exercício um bocadinho mais sofisticado a nível conceptual, em menos de contas, mas é sobre o teorema de derivação da função inversa. Okay? Portanto, vamos fazê-lo com cuidado, escrevendo tudo. Portanto, o teorema de derivação da função composta e o teorema de derivação da função inversa são as duas coisas fundamentais, básicas sobre derivação que vocês apanharam agora no cálculo 1. Okay? Sobre a derivada da inversa, muitas vezes aquilo que nós precisamos saber é a derivada do arctangente, do arcosseno, do logaritmo, mas às vezes temos uma função para a qual não temos uma fórmula explícita, no entanto sabemos que é uma inversa, uma função diferenciável cuja derivada não é nula, e portanto podemos aplicar o teorema de derivação da função inversa a essa função. Okay? Os exercícios 12 e 13 da ficha de exercícios são duas variantes sobre essa ideia. Vamos fazer só um deles. No exercício 13. No exercício 13 temos uma função f, está definida em R, com valores em menos 1, 1 aberto, diferenciável e bijetiva. Bijetiva quer dizer que é injetiva, portanto, tem inversa, e além disso, o
contradomínio é igual ao conjunto de chegada, ou seja, o F menos 1. Desculpem, estou a escrever besteira. O F de R igual exatamente a menos 1. Ok? Portanto, existe F menos 1 definida no intervalo aberto menos 1, 1, com valores em R. Ok? Portanto, sabemos que existe uma inversa. O que é que mais sabemos sobre esta função f e a sua inversa? Temos f de 2 igual a 0. Portanto, isso ainda faz parte do enunciado, mas eu estou já a misturar o enunciado com algumas deduções para vermos cada coisinha por sua vez. Temos f de 2 igual a 0. Portanto, de onde eu tiro que o f menos 1, 0 é 2, certo? Também temos, Setor, diga, sempre que nos dizem que a função é objetiva, nós podemos concluir aquilo que o setor escreveu ali. Portanto, exatamente, existe. exatamente. Ok, Portanto, existe uma ok, inversa obrigado. cujo domínio é o conjunto de chegada, ok? E cujo contradomínio é o domínio da função original. Também temos que f' de 2, a derivada no ponto 2, é 2. Vamos considerar uma outra função definida por, chamamos-lhe G, é o arco seno de f de x. Okay? A linha A. Justificar que G é injetiva e diferenciável. E tendo G menos 1 a inversa de G, terminar G' de 2 e a derivada da inversa em π sobre 2. Ok, vamos ver o que é que conseguimos fazer disto. Né? Deixamos a linha B para daqui a pouco, está bem? Não vou estar a escrever o enunciado da linha B aqui, senão fico sem espaço. Justificar que G é injetiva. Bom, G é injetiva porque é composta de duas funções injetivas. O arco seno é injetivo. Okay? Ou seja, é o arco seno uma inversa de uma função, de maneira que tem que ser injetiva. Okay? Portanto, G é injetiva, pois arco seno e F são injetivas. Se alguns de vocês estão céticos quanto ao que eu acabei de escrever, pensem assim: sejam x1 e x2 com x1 diferente de x2, okay? No domínio de G.
Já agora reparem numa coisa. Qual é o domínio de G? O domínio de G são todos os x's tais que o f de x está no domínio do arco cosseno. Certo? É a única restrição que eu tenho. No entanto, eu sei que o f toma valores no intervalo aberto menos 1, 1. Ora bem, o intervalo aberto menos 1, 1 está no domínio do arco cosseno. Ok? Portanto, o domínio de G que é R, por essa razão. Okay? Bom, se x1 é diferente de x2, então, devido à injetividade do f, o f de x1 é diferente do f de x2. Mas então, devido à injetividade do arco cosseno, o arco cosseno de F1 é diferente do arco cosseno de F2. Ok? Portanto, esta implicação seria aquilo que eu faria para provar que a composta de duas funções injetivas é injetiva. É isso que eu estou a refazer aqui. Okay? Portanto, que G é injetiva é algo que eu já tenho. Este argumento. Diferenciável. Bom, o F é diferenciável por hipótese. O arco cosseno é também diferenciável do nosso estudo do arco cosseno. Portanto, no que fizemos na aula teórica. Portanto, o arco cosseno é diferenciável no intervalo aberto, não é em todo o seu domínio, é no intervalo aberto menos 1, 1. Okay? O arco cosseno também está definido no menos 1 e no 1, mas isso são os extremos do intervalo e aí o arco cosseno não é diferenciável porque para já não é um ponto interior do domínio, mas porque mesmo que fosse, só perguntássemos o domínio mais um bocadinho, aí o valor da derivada seria infinito. Que existe derivada direita em menos 1 e derivada esquerda em 1, mas são menos infinitos. Portanto, não há chance para o arco cosseno ser diferenciável em algo mais que o intervalo aberto. Mas isso chega-me. Okay? Porque o f tem valores no intervalo aberto menos 1. Okay? Portanto, o teorema de derivação da função composta garante que G é diferenciável. Portanto, aqui a diferenciabilidade do G também é mais ou menos pedestre. Coisa fácil. Agora é que vem a parte não trivial desta alinhar. Vamos aqui apagar estas verificações iniciais. Portanto, como G é injetiva, tem inversa. Okay? Portanto, eu posso falar de inversa. E o que é que eu posso falar de diferenciabilidade da inversa? Bom, no ponto preciso primeiro saber como calcular. Bem, primeiro vamos ao G' de 2. Não é? O que é G' de 2? Portanto, se eu escrever a derivada de G, usando o teorema de derivação da função composta, o que é que dá? Dá a derivada do arco cosseno vou pôr assim para vocês não se perderem, em f de x vezes f', certo? Portanto, pelo teorema de derivação da função composta. Só que
que é a derivada do arco cosseno? A derivada do arco cosseno, coisa também a saber core, é menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o argumento ao quadrado. Portanto, isto vai dar menos 1 sobre raiz de 1 menos f de x ao quadrado, vezes o f'. Se eu agora particularizar no ponto que me interessa, que é o 2, o g' de 2 vem igual a menos 1 sobre raiz de 1 menos f de 2 ao quadrado, vezes f' de 2. Okay? Quanto é que isto dá? Bom, eu sei quanto é que é f2. f2 é 0. O f' de 2 também sei, é 2. De maneira que isto vai dar menos 2. Okay? Está feito graças a esta informação que eu tinha cá em cima, que o f2 era 0 e que o f' 2 era 2. Ok? Portanto, está feito. Portanto, este parte, calcular o g' de 2 é saber a derivada do arco cosseno e fazer uma derivada de composta. Mais uma vez, uma derivada de composta. Mas queremos mais, queremos saber o g menos 1 linha de π sobre 2. Para isso já preciso de saber algo sobre o teorema de derivação da função inversa. Aquilo é uma derivada de uma inversa. O que é que eu sei sobre, em geral, sobre a derivada da inversa? Vou apagar aqui, vou pagar esta conta, não é? Vou precisar de saber que o f' de 2 é 2. Está bem? Menos 2. Precisar de saber aquilo, portanto apago o resto. Senhor, aí embaixo não é o g' de 2, que é menos 2? Sim, é o g' de 2 que é menos 2, enganei-me. Obrigado. Portanto, o g' de 2 é menos 2. Bom, agora quero saber quanto é que é o g menos 1 linha em π sobre 2. Mas o que é que eu sei do teorema de derivação da função inversa? Que o g menos 1 linha de g de x é 1 sobre g' de x. Esta é a fórmula da derivada da inversa. Okay? Portanto, para eu poder aplicar esta fórmula, reparem que este g de x tem que ser aquele π sobre 2. Portanto, eu tenho que resolver a seguinte questão. Quando é que g de x é igual a π sobre 2? Qual é o valor de x? Okay, para poder fazer a conta. Ora, o g de x é arco cosseno de f de x. Portanto, o que eu quero saber é quando é que arco cosseno de f de x é igual a π sobre 2. Okay? Ora, quando é que o arco cosseno é π sobre 2? Ora bem, o arco cosseno é π sobre 2 quando o seu argumento for 0. Certo? Portanto, o arco cosseno é 0 π sobre 2. Portanto, esta igualdade é equivalente a dizer f de x é igual a 0. Ok, quando é que f de x é igual a 0? Ora, nós sabemos que f de 2 é igual a 0. Mas o f é injetiva. Portanto, só existe um x, tal que o valor de f nele é 0. E da injetividade, ou seja, f de x igual a 0
quer dizer que x é igual a 2. Ok? Portanto, o g menos 1 linha de π sobre 2, particularizando aqui a fórmula, vai ter que ser 1 sobre g' de 2. Ora, o g' de 2 já o calculei, é menos 2. Portanto, isto vai dar igual a menos 1 meio. E aqui está como vocês usam o teorema da função inversa para descobrir esta derivada. Okay? O exercício anterior a este joga com as mesmas ideias. Portanto, vocês ficarem na dúvida, será que eu entendi aquilo? Se não, recomendo também fazer um exercício 12, mas sozinhos. Se tiverem dúvidas, perguntarem. Okay? Mas tem a linha A do exercício 13. Há aqui ainda uma linha B. O que é que diz a linha B? A determinar os contradomínios, determinar o domínio de G-1 e justificar que G-1 não tem máximo nem mínimo, será G-1 limitada. Okay? Bom, portanto, são muitas perguntas só para uma linha, não é? Portanto, primeira pergunta da linha B. Da linha B, pergunta, determine o domínio de G-1. Ok? Ora bem, o domínio de G-1 vai ser o contradomínio de G. Certo? Portanto, qual é o contradomínio de G? O contradomínio de G, portanto, o G é o arco seno composto com o F. O G está definido em R. Portanto, isto é o arco seno composto com o F. Para o símbolo composta com F, R. Mas isto será a imagem pelo arco seno do contradomínio do F. Ora, o contradomínio do F é o intervalo aberto menos 1, 1. Em que é que o intervalo aberto menos 1, 1 é transformado pelo arco seno? Bom, é no intervalo aberto 0 a π. Okay? Portanto, o contradomínio do G é o intervalo aberto 0 π. Portanto, o domínio do G menos 1 é o contradomínio do G. Portanto, a primeira pergunta que é feita ali tem esta resposta. Justifique que G menos 1 não tem máximo nem mínimo. Ora bem, vamos aqui ver o que é que podemos dizer disso. Se o G menos 1 portanto, o G menos 1 está definido em 0 π, okay? Tem valores em R.
e é diferenciável. Ok? Ora bem, uma circunstância em que eu poderia como dizer que uma função definida num intervalo aberto com valores em R diferenciável, de certeza não tem máximo e mínimo, era se eu mostrasse que a sua derivada nunca é zero. Ok? Porque se tivesse um máximo ou um mínimo algures, isso seriam pontos maior que zero e menor que π, e aí a derivada teria que ser nula. Ok? Portanto, o que é que eu sei da derivada de g menos 1? Tomando coisas que já fiz, não é? Isto é sempre 1 sobre g' de x. Ok? Ora bem, isto é diferente de zero. Qualquer que seja x. No domínio de g. Qualquer que seja o x, portanto, em zero π. Ok? De maneira que não há chance da derivada se anular. E, portanto, não há possibilidade do g menos 1 nem ter máximo nenhum. Ok? Será g menos 1 limitada? Bom, não é? Porquê? Porque o domínio de G era o R. Ok? Portanto, o contradomínio do G menos 1 é o R, coisas que já vimos. Portanto, G menos 1 não é limitado. Ok? E quanto a este exercício estamos combinados, não é? O exercício 12 recomendo para quem sinta que este foi muito violento. Ok? Portanto, as ideias que estão em jogo são as mesmas no exercício 12 e no 13, mas os detalhes são diferentes. É um bom teste para vocês verem se estão a perceber isto, se não. Okay? Bom, dúvidas? Setor, Diga. nós só podemos concluir que a derivada do g de menos 1 não é zero, porque depois o g de x tem domínio em R. Ou não? Não, não é zero porque é 1 sobre a g' de x. Portanto, isto nunca pode ser zero, não é? Então, então para qualquer função, ou seja, para qualquer função, a derivada da sua inversa nunca dá zero? Já. Por qualquer função com inversa, ok, e que esteja nas condições do teorema da função inversa, ok, a derivada nunca é zero. Okay? No entanto, repare no seguinte exemplo. Portanto, o que eu sublinho aqui é nas condições do teorema de derivação da função inversa. Porque você repare nesta função. F de x igual a raiz cúbica de x. Esta função, isto para x real, certo? A raiz cúbica está definida por toda a parte. O contradomínio dela é também o R. Okay? A sua função inversa, você conhece muito bem, é o cubo. Sim. Portanto, f menos 1 x é x ao cubo. A derivada do f menos 1 em zero é a derivada do x ao cubo em zero, que é 3x quadrado. Portanto, é 3x quadrado calculado para x igual a zero. Esta é uma maneira de indicar que a expressão anterior é calculada para x igual a zero. Dá zero. Okay? Portanto, aquilo que você disse
é falso. Ok? Mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, se você tiver uma inversa que garantiu que existia de alguma maneira à custa do teorema da derivada da inversa, ok? Então aquilo que você disse é verdade. Ok? Mas só nessas condições. Até em geral, para uma função. É que repare, este raiz cúbica de x não é diferenciável em zero. Okay? É aí que eu estou a estragar isto tudo. Se você considerar, sei lá, a raiz cúbica para x maior que zero, de facto aí não há nenhum ponto onde a derivada é zero, dela ou da sua inversa. Okay? No entanto, eu fiz aqui de alguma maneira batota porque arranjei uma inversa que é diferenciável por toda a parte, embora a função original tivesse um ponto onde não era diferenciável. Okay? E é graças a isso que consegui mostrar que a sua afirmação não funcionava em geral. Tá bem? Então, eu sempre que eu penso em usar aquela função antes, tenho que ver se as condições a verificam, não é? Portanto, sim, portanto, você tem que verificar se. Ou seja, para aplicarmos o teorema da função inversa, nós temos que ter derivadas não nulas. Ok? E nós aplicámos-la num intervalo, de maneira que. aberto, de maneira que aí não vai haver nem máximo nem mínimo relativos. Não há. Ok? Ok. Portanto, isto é. Ou seja, aquilo que nós vimos aqui é bastante geral. No entanto, não é totalmente geral, não haver, por causa de exemplos como este. Okay? Mas isso era uma situação em que as hipóteses do teorema da inversa não se verificavam para a outra função, aquela que nós invertemos. Okay? Bom, vamos então a outra coisa. Agora já não sei qual era. Vou começar a fazer a seguir. Na lista de exercícios vem o 17 a seguir, que é um exercício muito engraçado. O exercício 17 é provar que 3x² menos exponencial de x igual a zero tem exatamente 3 soluções. Okay? Eu vou fazer isto em duas partes. Uma que é mostrar que tem pelo menos 3 soluções e outra que é provar que não tem mais do que 3 soluções. Okay? Portanto, vou ter uma primeira parte. Primeira coisa, provar que a equação tem pelo menos 3 soluções. O ingrediente para fazer isto vai ser o teorema de valor intermédio. Então, será via teorema do valor intermédio. Segunda coisa, vou provar que a equação não tem mais
3 soluções. Ok? Então vamos a isto. Primeira parte. Começamos por aquele lado esquerdo da equação, chamar-lhe f de x para facilidade de explicar esta coisa. É uma função diferenciável tantas vezes quanto eu quiser, portanto é de classe sem infinito. Já falei do que é de ser de classe sem infinito, quer dizer que é indefinidamente diferenciável. Isso acontece em R, sem problema. Em particular, é uma função que é contínua. Se eu limite quando x vai para mais infinito, a gente sabe qual é. Portanto, aquele 3x² vai para mais infinito, mas a exponencial de x também, mas a exponencial ganha. Porquê? Bom, porque eu posso escrever isto assim, limite como x tende para mais infinito de exponencial de x vezes 3x² sobre exponencial de x menos 1. Certo? Este fator que pus cá fora vai para mais infinito. Exponencial de x vai para mais infinito. E agora vou-vos mostrar que o que está entre parênteses vai para menos 1. De onde o produto, portanto, este fator, vou mostrar que vai para menos 1. E como é que vou fazer isso? Bom, calculando o limite de 3x² sobre exponencial de x, que é uma velha indeterminação infinito sobre infinito. Portanto, limite quando x tende para mais infinito. Vou-me desembaraçar dele pela regra de Cauchy. Nós andámos a falar da regra de Cauchy, eu ainda não fiz na aula teórica exemplos suficientes, mas disse já que podia considerar limites para pontos reais ou limites para mais infinito ou para menos infinito. E podiam ser em determinações 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Preciso que seja o quociente de duas funções diferenciáveis e preciso que o denominador não tenha derivada nula no intervalo ou em volta do ponto finito para onde x vai, ou numa vizinhança de mais infinito ou menos infinito, nos outros casos. E que a derivada exponencial nunca é zero, o denominador não tem derivada zero, de maneira que estou em condições de dizer, isto era infinito sobre infinito, o que eu vou fazer é tentar ver o que é que se passa à custa de derivar numerador e denominador. Como 3x² simplifica, isto parece ser uma boa técnica. Fica 6x a dividir por exponencial de x, também é infinito sobre infinito, mas mais uma aplicação da regra de Cauchy dá 6 sobre exponencial de x, e aqui toda a gente fica convencida que o resultado é zero. Portanto, aquele fator vai, o segundo fator tem limite de menos 1, a primeira parcela vai para 0, a segunda vai para menos 1, e a exponencial cá fora vai para mais infinito, de maneira que o limite da função para mais infinito é menos infinito. Limite para menos infinito do f o 3x² vai para mais infinito, a exponencial vai para zero. De maneira que o limite para menos infinito é mais infinito. Aqui não há indeterminação nenhuma a aborrecer-nos. Ok? Bom, como tenho um limite menos infinito para um lado e mais infinito para o outro, pelo teorema do valor intermédio, portanto, algures a função é positiva e algures é negativa, deve haver pelo menos um zero. Mas isso para o que eu quero fazer não chega. Portanto, eu vou agora tentar arranjar pontos que me permitam usar o teorema do valor intermédio de maneira mais adequada a isto. Portanto, para arranjar mais 2 pontos, garantir mais 2 pontos que sejam zeros do f.
Ora, para já em 0, por isso, portanto, vou considerar pontos onde as contas sejam fáceis. F de 0 é 0 menos exponencial de 0, que é 1, não é? Portanto, há menos 1 que é negativo. Okay? Portanto, entre menos infinito e 0, com certeza que o F tem o 0. Agora, preciso mais pontos. Este ainda não foi muito útil. Se eu considerar o que se passa em 1, eu fico com 3 menos E. Ora, o E toda a gente sabe que é 2, qualquer coisa, não é? Portanto, isto é positivo. Portanto, arranjei o ponto 1 e, portanto, em 0 a função tem um valor negativo, em 1 tem um valor positivo. Portanto, entre 0 e 1 existe outro 0. Entre 1 e mais infinito também vai ter que haver outro 0, porque em 1 a função é positiva e quando nos aproximamos suficiente mais infinito vamos ter valores negativos. O limite para mais infinito é menos infinito. De maneira que assim, de facto, tenho a certeza que há 3 zeros. Portanto, eu podia resumir isso aqui, há 3 zeros. Um em menos infinito, 0. Outros em 0, 1 e 1 mais infinito. O meu problema é que não sei se há mais. Ou seja, nestes intervalos, um deles podia ter vários zeros lá dentro distintos. Okay? Portanto, há pelo menos 3. Agora tenho que provar que não há mais. Okay? Isso, o argumento de que não há mais, vai ser completamente diferente. Não é? Vai ser com o teorema de Rolle. Portanto, a segunda parte vai ser via teorema de Rolle. Como? Bem, vamos raciocinar por contradição. Vamos supor que esta função tinha pelo menos 4 zeros. Está bem? Vou apagar aqui a solução da primeira parte. É melhor apagar isto tudo. Vou apagar isto tudo. Demora imenso tempo. Portanto, segunda parte. Como é que eu faço? Supomos que F tem 4 zeros. E vamos derivar uma contradição. Ok? Vamos chamar os 4 zeros Z1, Z2, Z3 e Z4 com Z1 menor que Z2, menor que Z3, menor que Z4. Okay? Aplicando o teorema de Rolle a F em Z1, Z2, reparem que o F de Z1 é igual ao F de Z2 é zero, certo? Portanto, a função é diferenciável, também contínua, em todo este intervalo, e nos extremos toma os mesmos valores, zero. De maneira que o teorema de Rolle garante que existe alguns um ponto no intervalo aberto onde a derivada é zero. Portanto, existe
ponto que eu vou chamar W1, no intervalo Z1, Z2, aberto, tal que F' W1 é 0. Ora bem, eu posso fazer a mesma coisa no intervalo Z2, Z3 e no Z3, Z4. Okay? Portanto, de forma análoga, existem W2 no intervalo Z2, Z3 e W3 no intervalo Z3, Z4, tais que a derivada do F em W2 e em W3 é 0. Qual é a derivada do F? Bom, a derivada do F é 6x menos exponencial de x. Okay? A resolver 6x menos exponencial de x igual a 0 explicitamente vocês também não conseguem fazer. O 3x quadrado menos exponencial de x não conseguiam. Este também não conseguem. Okay? No entanto, podemos repetir o processo. Agora, aplicando o teorema de Rolle à primeira derivada. Porquê? Porque arranjei 3 pontos distintos. Reparem, graças aos intervalos onde estão esses pontos. Portanto, o W3 está neste, o W2 naquele, o W1 naquele. Portanto, estes pontos são de certeza distintos. De maneira que, aplicando o teorema de Rolle mas desta vez a F' em Z1, Z2, Z2, Z1, Z2, não, desculpem, já estou a mostrar as minhas letras, não é? Em W1, W2. Em W2, W3, ok. Existem Y1 no intervalo aberto W1, W2 e Y2 no intervalo aberto W2, W3, tais que as segundas derivadas do F nestes pontos é 0. Qual é a segunda derivada desta função? Bom, o F de duas linhas é igual a 6 menos exponencial de x. Ora bem, só quais são os zeros da segunda derivada? Bom, 6 menos exponencial de x só tem um zero, que é logaritmo de 6. Portanto, a segunda derivada do f, eu já consigo pegar na segunda derivada e igualar a zero e obtenho um resultado explicitamente. O único zero da segunda derivada é o logaritmo de 6. No entanto, o meu raciocínio de sucessivas aplicações do teorema de Rolle, se por acaso existissem 4 soluções distintas da equação original, eu conseguia arranjar 2 soluções distintas da segunda derivada igualada a zero. Portanto, isto é impossível. Portanto, o teorema de Rolle garantiu-me que não há 4 soluções, ou 5, ou 6, ou 7, ou outro número qualquer maior que vocês quiserem. Está bem? Portanto, esta equação
tem 3 soluções. Só. Tem exatamente 3. Este enunciado tem uma coisa misteriosa que é o exatamente 3 zeros. A pessoa tem que se compenetrar que isto são 2 coisas. É ter pelo menos 3 e não ter mais que 3. Está bem? E para fazer as 2 coisas, os instrumentos que usamos são completamente diferentes. Professor, Diga. não entendi a aplicação do teorema de Rolo agora nesta parte final. Não entendeu? Não. Ok. Então, vou fazer com um diagrama, portanto, de uma maneira radicalmente diferente, para você entender que não é uma ideia complicada. A notação é que pode tornar isto misterioso. Portanto, o que eu fui fazer foi supor que a função, o f, tinha 4 zeros alguns. Okay? Bom, mas se o f tem 4 zeros distintos, por aplicação do teorema de Rolo, portanto, em Z1 e Z2 o f vale 0. Portanto, nesse intervalo, no intervalo aberto respectivo, lá há um ponto algures onde a derivada é nula. Há um outro no Z2, Z3 e há outro no Z3, Z4. Portanto, fazendo em Z1, Z2, Z2, Z3, Z3, Z4, eu arranjo mais 3 pontinhos, chamei W1, W2 e W3. Eu ponho aqui numa cópia da reta. Só que estes agora são pontos, são zeros da derivada. Agora, repetir o raciocínio, mas com o teorema de Rolo para o f', portanto, eu sei que a derivada do f em W1, W2 e W3 é sempre zero. Não sei onde é que eles estão, sei que são distintos e a derivada é zero. Portanto, eu agora, no intervalo W1, W2, posso garantir que lá pelo meio, algures, há um ponto onde a derivada da derivada, portanto, a segunda derivada, vai ter um zero. Chamo-lhe y1. Fazendo a mesma coisa no intervalo W2, W3, eu garanto que algures nesse intervalo há um ponto que eu chamo y2, onde a segunda derivada é zero. Okay? Portanto, a minha situação de momento é esta. Existem 2 pontos distintos, chamei y1 e y2, aonde a segunda derivada é nula. Portanto, o f2 de y1, segunda derivada em y1, segunda derivada em y2, são nulas e y1 é diferente de y2. Só que, chamada à realidade, a segunda derivada da função calcula-se muito bem. É 6 menos exponencial de x. E a equação f2' de x igual a 0 equivale a 6 igual a exponencial de x, que é a mesma coisa que x é igual a logaritmo de 6. Ou seja, esta equação, segunda derivada igual a 6, só tem uma solução, logaritmo de 6. Eu comecei a pressupor que o f tinha 4 soluções e tinha chegado a que a segunda derivada tinha 2 soluções, tinha 2 raízes, 2 pontos onde a segunda derivada era nula. Portanto, isto é uma contradição, não pode ser. O que é que está errado? A minha suposição original, que o f tinha 4 zeros. Entendido? Entendido, professor. Obrigado. Ok. Bom, vamos então ao outro.
Hum, Bom, o, com o que temos sobre derivação, vocês podem fazer aquele tipo de exercício que é típico do cálculo diferencial, que é estudar onde é que uma função é crescente, decrescente, onde é que tem extremos, etc. Ok? O exercício 21, vocês têm 8 linhas, pelo menos. A primeira linha é o x sobre x quadrado mais 1, mas isso eu andei a fazer hoje na aula teórica. Tem outras. Neste momento vocês podem estudar com relativa facilidade. Vamos fazer aqui contas de uma. Vamos considerar, por exemplo, a linha 21H. Okay? Mas isto ainda é coisas que vocês já fizeram muitas vezes. A partir da próxima aula de problemas, nós vamos começar a fazer sistematicamente coisas que vocês nunca viram antes. Mas isso será na próxima aula. Esta ainda é algo que vocês já conhecem. Os problemas que podem ter neste tipo de coisas são problemas de controle de qualidade. Okay? Na 21H vocês têm uma função dada por arco tangente a x menos logaritmo da raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Okay? Esta função, primeira coisa a ver, onde é que está definida? Está definida em R. Valores reais. Okay? Portanto, o domínio é R, porquê? Porque aquela raiz quadrada está sempre definida, porque é 1 mais qualquer coisa ao quadrado. E depois o logaritmo disso está sempre definido, porque o que está debaixo da raiz quadrada, portanto, aquela raiz quadrada vai ser maior ou igual a 1. Portanto, que o logaritmo vai existir sempre. Okay? Bom, a função f é contínua em R, de maneira que posso usar os meus truques habituais para decidir coisas relativas ao contradomínio usando os teoremas de valor intermédio e de Weierstrass, se for preciso. Diferenciabilidade. Bom, a derivada é fácil de calcular. A arctangente derivada é 1 sobre 1 mais x quadrado. Derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento, não é? E depois tem que derivar a raiz quadrada. A raiz quadrada é uma potência 1 meio, de maneira que vou ficar com 1 meio, frequente, vezes 1 mais x quadrado levantada menos 1 meio, vezes a derivada de 1 mais x quadrado, que é 2x. Portanto, continhas o teorema de derivação da função composta. Okay? Bom, reparem que aqui há uma simplificação grande. Eu podia ter feito as contas de outra maneira. O logaritmo da raiz quadrada de 1 mais x quadrado é 1 meio do logaritmo de 1 mais x quadrado. De maneira que podia ter ido por aí também. Era mais simples, provavelmente. Então vou ficar com 1 sobre 1 mais x quadrado. Depois aqui há 1 mais x quadrado levantado a 1 meio em denominador. O 2 corta com o 2, não é? Este 2 corta com aquele 2. Portanto, vou ficar com menos x sobre 1 mais x quadrado. Okay? Portanto, é isso que aparece aqui. Isto pode-se escrever tudo como 1 menos x sobre 1 mais x quadrado. Okay? De maneira que f' de x maior que 0 equivale a x menor do que 1. Okay? Portanto, eu posso dizer que f
é estritamente decrescente em menos infinito 1. Ok? De, decrescente, não, disparado. Crescente. É estritamente crescente em menos infinito 1. Portanto, é onde ah, a derivada é positiva. Depois, a derivada negativa para x maior do que 1. Portanto, f é estritamente decrescente, agora sim. Em 1 mais infinito. Bom, por continuidade, como a função é contínua por toda a parte, eu posso até modificar isto um bocadinho. Dizer, ok, isto até posso. Ai, não é ali. Posso pôr aqui. Sim, mais infinito. 1 é ali. E aqui posso pôr 1 mais infinito. Certo? Porque a função é contínua aí. 1, portanto, se ela cresce e depois decresce, o 1 é um ponto de máximo. E não há dúvida que é um ponto de máximo absoluto. Ok? Quanto é que vale a função nesse ponto? Bom, o f de 1 é a cuja tangente é 1, que é π sobre 4, menos o logaritmo de raiz de 2, que é a mesma coisa que menos 1 meio. O máximo é isto. Mais é que eu posso dizer de interessante sobre esta função? Limites para menos infinito e para mais infinito. Portanto, vamos apagar aqui a expressão da derivada. Eu a precisar também sei de cor e também o meu tempo está-se a esfumar, não é? O arco tangente tem limite menos π sobre 2 para menos infinito. Portanto, posso dizer limite quando x tende para menos infinito do f de x. Bem, o arco tangente tem um elemento de menos π sobre 2, mas aquele logaritmo de raiz de 1 mais x quadrado vai tender para mais infinito. Okay? Porque o logaritmo tem limite de infinito e o seu argumento está a ir para o infinito. De maneira que este limite vai ser menos infinito. O limite para mais infinito, com argumentos do mesmo tipo, como o arco tangente vai para π sobre 2, e o logaritmo continua a fazer a mesma coisa, também vai ser menos infinito. Okay? Portanto, esta função não é minorada, tem um máximo absoluto igual π sobre 4 menos 1 meio do logaritmo 2 no ponto 1. Okay? Que mais é que seria interessante sobre esta função? Bom, seria interessante saber como é que. Não é pedido, mas o que é que eu poderia dizer sobre concavidade, convexidade, para onde é que é? Bom, calculava a segunda derivada. Não é? Portanto, isso, vimos coisas desse género hoje na aula teórica. E, portanto, como a segunda derivada, uma primeira derivada não era particularmente difícil, posso ainda calcular a segunda derivada e ter esperança que consiga dizer alguma coisa daí. Não é? Portanto, a segunda derivada da função
é a derivada de 1 menos x sobre 1 mais x quadrado. Ok? Que era essa a expressão que eu tinha obtido para a derivada de f. Portanto, derivando isto outra vez, o que é que eu tenho? Menos 1 vezes 1 mais x quadrado, depois menos 2x vezes 1 menos x sobre 1 mais x quadrado ao quadrado. O que é que isto vai dar? Vou ter um menos 1, isto não escapa ter menos 1 lá em cima. Tenho um 2x quadrado com sinal mais e um menos x quadrado, portanto mais x quadrado. E tenho um menos 2x. Aquilo que está em numerador, bom, teria que ver agora quais são os seus zeros, não é? Portanto, depois, está certo, está certo. Okay? Portanto, teria que agora ver os seus zeros. Vou apagar aqui a parte de baixo. Portanto, aquilo não é um quadrado perfeito, ok? Portanto, cuidado com os sinais. Portanto, 2 mais ou menos raiz de 4 mais 4 sobre 2, ok? Que dá 2 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2, ou seja, 1 mais ou menos raiz de 2. Okay? Portanto, vocês descobrem, neste exercício, descobrem pontos de inflexão em 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. Okay? Portanto, quando é fácil perceber que quando x vai para infinito, a segunda derivada, infinito, mais infinito ou menos infinito, a segunda derivada fica positiva, não é? O termo denominador que domina é o x quadrado. De maneira que a função vai ser convexa para x maior que 1 mais raiz de 2 e para x menor que 1 menos raiz de 2. Vai ser côncava entre as duas raízes. Okay? Portanto, que não me está a soar bem. Portanto, limite menos infinito. Portanto, o máximo era no 1. 1 fica entre estes dois pontos de inflexão. Não, está certo. Portanto, isto é x menos 1 menos 2, 2, x menos 1 mais raiz de 2 sobre 1 mais x quadrado ao quadrado. Okay? Portanto, a função vai ter um gráfico, vou expressar aqui, eu sei dele. Okay? Portanto, no 1 vai ter um máximo, aquele ponto de levar que é positivo,
vai, portanto, 1 menos raiz de 2 está alguns por aqui. Vai ser algo assim. E depois, não, ali não tem necessariamente o zero, não é? Está uma inflexão. Destruir o gráfico. Lá que eu consigo fazê-lo aparecer. Não quero é aquela linha. Este texto. Será mais uma inflexão entre 1 e mais raiz de 2. E depois vai para menos infinito relativamente devagar. Assim. Portanto, será qualquer coisa deste género. Este aqui será 1 mais raiz de 2, 1 menos raiz de 2. Eu agora teria que ir ver, ter uma ideia mais precisa do que é que se está a passar, qual era o valor em 1 menos raiz de 2 e em 1 menos raiz de 2, para ver se o sinal é positivo, se é negativo aí, mas de qualquer maneira vai ter este formato assim, um gráfico em campanula, ok? Bom, e muito mais não haveria a fazer sobre esta. Portanto, esse tipo de exercícios, nós ainda vos testamos sobre esse tipo de coisa, mas é algo que, na sua maioria, vocês já sabiam fazer. Okay? No próximo dia, que já faremos coisas novas, em particular a regra de Cauchy. Será a grande novidade do próximo dia. E vamos lá ver se chegamos à fórmula de Taylor no próximo dia. É possível. Portanto, por hoje é tudo, que são 4h30. Vamos ficar por aqui. Alguma dúvida? Já desapareceram? Ok. Tá bom. Então, acabou. Ainda não sei. Ainda não. Ok, está bem. Estavam tão caladinhos. Pronto. Ok. Até à próxima. A vossa próxima provavelmente não é comigo, porque a vossa próxima semana é com o professor Gonçalves Henriques, provavelmente. Ok? Mas até daqui a 15 dias. Ok. Tchau, senhor. Até à próxima. Tchau. Pastor, boa tarde. Tchau, até a próxima. Tchau.